Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um exemplo simples, rápido, de como se resolve uma crise. Essa é uma situação de uma crise que foi resolvida em 40 minutos, eu tive a oportunidade de presenciar e registrar, e eu vou usar como exemplo de como se sugere que seja o processo de solução de problemas a ser aplicado em diversos tipos de crise, inclusive a que a gente está vivendo agora. Então a primeira coisa, identificar qual é a situação. Ponto crítico de trânsito na cidade, sexta-feira, 6 da tarde, e acaba a energia elétrica e os semáforos são desligados. Só isso já é a fórmula para o caos. Aí além disso, o que acontece? Esse caminho que eu registrei, na direção acima, para a direita da sua tela, está o aeroporto, e além disso, nesse dia também tinha um show, e também no mesmo caminho do aeroporto, para quem conhece Buenos Aires, está o estádio do River Plate onde ia acontecer esse show. Ou seja, já aumentou a demanda naturalmente e aí acontece essa queda de energia, esse apagão. Se você olhar a situação, ou seja, tudo travado nessa parte aqui dessa avenida, ninguém conseguindo ir para lugar nenhum, eu comecei a filmar e depois de 10 minutos eu percebi que nenhum veículo andou. Ou seja, em 10 minutos estava todo mundo no mesmo lugar. Então aí é que eu comecei a me interessar um pouco mais para ver como é que esse nó ia ser desatado. Na situação que a gente está agora, e eu vou fazer um paralelo com essa situação que eu vivi em 2012. Primeiro, ouvir as pessoas. A primeira coisa que a gente precisa fazer numa situação de crise é ouvir, principalmente, quem tem experiência e quem é qualificado para resolver problemas. Então eu vou selecionar aqui e vou colocar, para fazer o paralelo com a situação, dois trechos de duas entrevistas. Eu diria que é uma crise, é uma dupla ameaça, uma ameaça sanitária e uma ameaça econômica, né, que está sendo combatida erradamente, né, separando as coisas como se fossem alternativas. Se defender a vida, tem que parar a economia. Se parar a economia, está agredindo a vida. Quando as duas ciências, a ciência da economia e a ciência da saúde, têm que agir de forma inteligente, de forma sensata, para que nós tenhamos menos mortes e menos consequências. A gente tem que pensar também na imensa maioria do povo brasileiro que está trabalhando agora de manhã para comer à tarde, né? Resumindo aí a situação. E numa situação de pandemia, você tem que mesclar tecnicismo, tá? Com habilidade relacional, tá? Sobretudo, princípios éticos. Há um momento, né, e que você precisa ter alguém que consiga ter uma visão mais da floresta e menos das árvores. Nós temos que nos acostumar a escutar as pessoas que qualitativamente devem opinar. Eu adoraria que a cloroquina tivesse a resposta para tudo, mas enquanto a gente não estiver ouvindo as pessoas preparadas e com conhecimento para darem as opiniões e aí, em cima delas, tomar as atitudes, as coisas vão caminhar da maneira como elas estão caminhando. Todos envolvidos precisam, todos precisam que o problema seja resolvido. E dentro do caos, alguns envolvidos conseguem resolver o seu problema individual. Então você vê esses três veículos aqui, dois ônibus, um micro-ônibus, que conseguem, no meio do caos, resolver o seu próprio problema. E aí eles se livram e vão embora. Não fazem mais parte do cenário. Dois veículos trancando três. Ou seja, aqui já começa então essa postura de não importa o todo. Eu estou resolvendo, ou tentando resolver, ou pensando que estou resolvendo o meu problema. Eu não olho mais para o redor. Sem acusação, ok, pessoal? Isso é uma postura natural, tá bom? Então, assim, sempre que a gente está envolvido e você não tem apoio de ninguém, você se sente sozinho, você faz o quê?
você trata de resolver o seu problema. Não adianta você querer resolver o problema de todo mundo. É a postura dos motoristas desses dois veículos aqui. Como eu, nessa situação, eu não tenho ação nenhuma, eu não tenho autoridade nenhuma e eu estou confortavelmente da minha mesa assistindo e comentando, tá bom? Talvez você faça o paralelo com algumas pessoas aí na situação atual. Então é fácil apontar saídas quando você está lá em cima, e inclusive eu não estou sendo prejudicado, que eu não tenho voo nesse dia, então eu só me divirto no conforto do meu quarto de hotel e fico aí comentando. Esse caminho que essa van branca está usando, né, eu filmei por conta disso, é a alternativa. Para quem está indo para o aeroporto e para quem está indo para o show. E para quem teria a oportunidade de entrar à direita ali e sair para essa rota, seria a alternativa correta. Mas a maioria, você vê, que continuam insistindo no caminho original, natural. Muito interessante as buzinas, né? Isso acontece sempre e é uma forma, né, das pessoas se expressarem e acreditarem mesmo que buzinando elas realmente estão contribuindo para a solução do problema, né? Você acha que tem muita gente buzinando falando de pandemia? O que a gente tem, finalmente chega uma grande equipe de agentes de trânsito motorizados. Então agora a gente vai poder ver como é uma solução de crise com todos os recursos. A gente tinha 2 agentes de trânsito tentando se virar e agora chegaram 10 com motos. Vamos ver como é que a coisa funciona. Esse momento para mim é o mais significativo. Os agentes de trânsito fizeram o que depois que chegaram? Entenderam o problema e fizeram uma reunião para alinhar e decidir as ações em conjunto. É disso que a gente estava falando. Agora eles passam a implementar a solução que foi decidida em conjunto, em atuação em todas as áreas que estão tendo problema. Presta atenção, eles não estão brigando com os agentes de trânsito que estão usando outra cor. Ou seja, eles estão chegando no apoio, ok? Não expulsaram ninguém e eles também não estão brigando. Mesmo com os agentes motorizados, ainda as pessoas estão insistindo, alguns, né, em seguir nos seus caminhos habituais, no plano A que eu estava chamando. Então, mesmo eles têm que parar de vez em quando e explicar, e forçar, e brigar com as pessoas para que elas não sigam no caminho que está travando. O que eles decidem fazer? Vendo que eles ainda estavam com dificuldade, ou seja, os 10 agentes ainda com dificuldade de fazer o mesmo que os 2 agentes amarelos estavam fazendo, eles colocam as motos para bloquear o trânsito mais ostensivamente. Ou seja,
usar os recursos na medida que eles são necessários. Já começam a aparecer mais resultados, inclusive este ônibus e esse táxi conseguem entrar à esquerda. Essa é uma vitória. Tem mais uma van também. E olha que interessante, eles colocaram as motos de uma forma que é possível a conversão à direita para quem está indo na pista principal e a conversão à esquerda onde está esse ônibus. Consegue-se então implementar a primeira ideia, a primeira solução que foi iniciada pelos dois agentes isoladamente e agora então já existe um caminho, existe um plano B identificado e colocado em prática. Eu fiz um checkpoint e eu vi o primeiro ônibus que estava fechando o cruzamento quando eu comecei a filmar e consegui identificar o quanto que ele andou. Olha só, meia hora depois, o quanto ele andou. Nesse momento, quase começa todo o problema novamente. A presença dos agentes ali foi que impediu o retorno do problema. Se nenhum outro... Ai, meu Deus. Olha o risco de novo. Se nenhum outro infeliz travar... Se travar... Ih, olha lá. Não adianta, meu. Tem que ficar segurando ali. Não, os amarelinhos estão lá. Não vão deixar. Não, olha lá. Vai tirar o máximo. Bom. Tem que segurar na unha, meu. Amarelo piscando. Beleza. O problema está suficientemente resolvido. Não é 100%, mas pelo menos as avenidas estão fluindo naturalmente. Agora vai. Agora vai. Conseguiram resolver ali. Só 40 minutos para desatar o nó. E aí, gostou desse exemplo? Acha que dá para aproveitar nessa situação real? Acha que dá para aproveitar em outras situações de crise? Deixa aí nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela atenção. Agora sim, é o momento de dar o like ou o seu dislike com comentários. E se você quer continuar acompanhando esse tipo de vídeo, é só fazer a inscrição. E se você quiser receber as notificações a cada vídeo novo, marque nas notificações aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.